Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Que nesse instante, então, possamos nos asserenar, possamos sentar da melhor forma possível e possamos inspirar este amor divino, tão sagrado, que nós recebemos neste momento pela espiritualidade que preparou com tanto carinho para cada um de nós. Que possamos estar receptivos para as benécias todas que nos cabem na noite de hoje. E que assim seja. Bom, a nossa conversa da noite de hoje é sobre a caridade essencial. Aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos. Na terceira parte do livro, no capítulo 11, na 10ª lei, que fala de justiça, de amor e de caridade. E lá na pergunta 875, Kardec pergunta aos espíritos: como se pode definir a justiça? E eles nos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que será que ele quer dizer com isso? O respeito aos direitos do próximo. Nós compreendemos então que a justiça é uma lei divina, é uma lei imutável, necessária, a qual nós temos que nos enquadrar dentro dela. Compreendemos também que o nosso próximo tem direito assim como nós, igualmente outorgados por Deus a nós enquanto criaturas na caminhada da evolução. Aí ele pergunta também, lá na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí já fica mais complicado, né? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haveria sem a justiça. Então vejam bem, né, que a lei diz justiça, amor e caridade. Nós não conseguimos ser justos se nós não tivermos a caridade e o amor. É humanamente impossível. Não existe como. Aí mais adiante, na 886, Kardec também pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus a caridade? E eles respondem de uma forma muito amorosa: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí realmente aqui fica muito difícil. Fica muito difícil de se entender. Ou verdadeiramente de se praticar. Será que nós temos essas virtudes em nós? Será que nós temos a sensação dessa virtude? Será que nós temos o significado dessas palavras em forma de virtude no nosso dia a dia, para a nossa caminhada? Então é esse o chamamento que ele vem nos fazer. Então o que será que quer dizer? Por que eu toquei nessas perguntas? Porque na verdade aí se traduz o resumo da lei. Se eu conseguir sentir no meu coração o amor, eu intimamente, apesar das dificuldades do meu dia a dia, no momento que eu vou lá para um canto e começo a pensar de uma forma mais direta, de uma forma mais íntima, do que eu estou fazendo aqui, do que eu quero para mim e da importância que eu dou para a minha vida, para o significado que eu dou para ela, a qual ela merece, por misericórdia divina. Claro que a gente consegue sentir, pois a gente tem sentimentos
mais próximos de amor pelos nossos afetos, pelos nossos familiares. A gente se sensibiliza ainda por uma dor alheia, então a gente consegue sim ter momentos de sentimento mais próximo do amor. Então, se eu tiver o amor no meu coração, eu estarei me predispondo ao bem. Então, nesse momento, eu estou criando uma sintonia. Eu estou abrindo um campo mental meu com a espiritualidade de me envolver numa energia de amor. Abrindo, então, essa perspectiva de que eu posso estar propensa ao bem. Se eu estiver com esta sensação de bondade em mim, se eu conseguir sentir esse bem, por menor que seja, eu compreenderei a importância da justiça de Deus. Eu vou conseguir, com um pouco de mais esforço, compreender o que essa lei divina e imutável que Jesus trouxe para se aplicar a nós todos enquanto encarnados, o que é a justiça. Se eu consigo me tocar pelo amor, eu tenho sensação de bondade. Se eu tenho sensação de bondade, eu tenho um senso moral de justiça. Justiça para quê? Será que essa justiça deve se aplicar lá na primeira pergunta? Do direito aos outros? No momento que eu sinto essa justiça, eu consigo entender que eu aprendo, que eu devo, na verdade, aprender a ser justo. E assim eu vou conseguir exercitar, exemplificar não, mas exercitar a prática da caridade que Deus espera de nós. Então, na verdade, uma está ligada na outra, uma está consolidando a outra. Por isso que essa lei é tão divina, por isso que ela é própria para nós enquanto encarnados aqui. E os Espíritos nos dizem mais, que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e o que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Então, o que eu gostaria que fosse feito a mim? Tudo de bom, né? Com certeza. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais num gesto do que num fato. Isso é muito importante, a gente se atentar. Um serviço feito com delicadeza, súplica de valor, se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Se eu praticar caridade, eu estou desejosa de praticar caridade porque eu estou tocado pela situação alheia. Mas lá, por detrás do meu olhar, na minha intimidade, eu estou me comprazendo a fazer a caridade porque eu estou vendo que tem gente olhando. Eu sei que aquela pessoa vai contar para outros tantos. Ou mesmo que ninguém veja, a gente tem a nossa vaidade, né? Ninguém está livre disso. E às vezes sempre a gente deixa se sobressair essa vaidade muito mais. Então naquele momento de necessidade, aquele irmão vai receber, porque ele precisa. Mas será que ele vai ser tocado no coração dele? Será que ele vai sentir e ver, através dos nossos olhos, o nosso amor verdadeiro? Porque a caridade material, ela é a mais fácil e ao mesmo tempo é a mais difícil. A gente tem que estar muito bem equilibrado, muito bem amparado espiritualmente para fazer uma caridade material, para doar o que a gente tem sobrando ali para o outro, ou até para doar o que não está sobrando, porque muitas vezes a gente dá o que não tem porque se julga digno de fazer a caridade melhor, porque eu estou dando o que eu preciso, mas a gente fica remoendo que está faltando na mesa, que eu não devia de ter dado, que aquela pessoa não me agradeceu,
que aquela pessoa é uma injusta, que aquela pessoa está pedindo para tantos outros também como pediu para mim. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque na verdade a gente não está preparado ainda para essa caridade. Vamos ver, o que Jesus diz? Jesus diz, tal é o sentido de suas palavras. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. E aí, como é que fica isso? A gente não ama, né? Com essa intensidade, com esta força toda e com esse desejo que Jesus nos inspira, né? Eu acho que o sentimento mais próximo e verdadeiro que a gente tem é pelo nosso filho, quando nasce, porque nasceu de nós, porque depende de nós. Até no momento da maternidade a gente tem a vaidade e a soberba, porque aquele ser precisa de nós. Não pela vida toda, mas por um curto tempo ele precisa. E nós nos envaidecemos, nós nos intitulamos o maior amor da vida deles. E nós criamos muitas vezes ligações de dependência, privando esse irmão de alçar voos, comprometendo a sua caminhada. De novo, o perigo, né, de não saber fazer a caridade. Mas será que nós conseguimos amar verdadeiramente os outros como irmãos, como Jesus espera de nós? Eu tenho no meu lar, eu vim da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, com algumas dificuldades lá do nosso contrato espiritual. Aí eu quero ter a minha família, onde vai ser tudo perfeito, onde eu vou escolher a minha família. E a gente se ilude, né? Porque na verdade a família também tem um contrato assumido, firmado. Só que a diferença é que tem o nosso comprometimento, a nossa assinatura. E nós não somos principiantes. Então a gente tem que dar conta sim, porque a gente implorou por esses seres do nosso lado. A gente se comprometeu de melhorar nessa vida. Mas o problema é que a gente não consegue amar, porque a gente não consegue entender que existe o outro. Aí o que acontece? Nós não entendemos que não estamos sozinhos, porque nós somos egoístas o suficiente para nos acharmos injustiçados, vitimados pelas circunstâncias. Nós não entendemos que não fomos criados para viver sozinhos e nem conseguiríamos viver sozinhos. Nós não entendemos que nós devemos aprender a nos conhecer e nos amar em primeiro lugar. Também não sabemos. A gente conhece um pouco do marido, um pouco dos filhos, mas quando chega na escola a gente também não conhece os filhos que tem. A gente acha que se conhece e não se conhece. E a gente também tem que aprender a entender que nós temos que amar o outro. Mas amar com desprendimento, sem exigir nada em troca, sem querer nada. E o que acontece? Se a gente não consegue enxergar o outro, se a gente não consegue entender essas coisas básicas à nossa volta, então a gente começa a entender que o que acontece? Que nós ainda estamos presos no complexo do bebê. O que a gente entende disso? Que quando nós estamos lá no ventre materno da nossa mãe, tudo é nós. Nós julgamos ser a própria mãe, porque nós estamos unidos, nós estamos ligados. E nós dependemos dessa mãe para nos alimentarmos, para respirarmos e para nascer. E o bebê, quando a gente recebe aquele bebê com todo o amor, o bebê não enxerga só a si? E nós não favorecemos isso, dando todo o cuidado, zelando, mudando toda a rotina da casa, muitas vezes esquecendo a prioridade dos outros filhos, tudo em favor daquele bebezinho que veio alegrar a família e trazer tanto amor? E o que acontece? Nós achamos que a nossa mãe é uma extensão de nós mesmos.
Enquanto a gente é pequenininho, isso por um tempo até é normal, até o bebê aprender a se desenvolver. O brabo é quando a gente cresce, se torna mãe, se torna avó e continua achando que todas as pessoas são extensão nossa, que todas as pessoas têm que servir o nosso umbigo. Porque nós somos os vitimados, porque nós temos a dor maior, porque nós não recebemos caridade de ninguém, muito pelo contrário, porque a gente vem para a casa espírita atrás de consolo e aqui Jesus descortina, porque a doutrina nos abre o véu do esclarecimento, que nós somos merecedores de estarmos aqui. Por isso que nós conhecemos as leis do Espiritismo. Nós não viemos para cá para nos vitimarmos, nós já temos essa compreensão. Então vamos abrir os nossos olhos, arregaçar as nossas mangas e vamos começar a trabalhar. Vamos começar a fazer um movimento da nossa caminhada evolutiva através da caridade. Então, como é que eu vou praticar a caridade se eu não me conheço, se eu sou egocêntrico, se eu sou vítima? Como? Aí entra a caridade essencial. E o que vem ser essa caridade essencial? É a minha desconstrução, é a minha reforma, é o meu desejo de querer acertar, mesmo que muitas vezes errando. É eu me transformar diariamente. É compreender que a dor é a minha maior lição, que o meu desafeto é o meu maior amigo, que aquele espírito desencarnado que vive me obsediando, ele está ali como um trabalhador fiel, participando da minha caminhada. Hoje nós estamos sofrendo sim, porque lá no passado ele nos judiou e hoje ele é um espírito fora do corpo, que tem o tempo todo para me vigiar, o tempo todo para botar o dedo no meu rosto e me acusar. E nós não, nós estamos aqui presos na carne, precisando cuidar desse corpo que abriga o nosso espírito, precisando cuidar do nosso próprio espírito, precisamos nos desenvolver em sociedade, precisamos criar homens e mulheres de bem, precisamos vir para a casa espírita para nos tornar pessoas melhores, estudarmos para passar o conhecimento para quem precisa, lá no nosso lar, no nosso grupo de amigos. Tudo isso a gente tem para fazer. E os nossos irmãos desencarnados não, eles só têm a nós. Agora vejam a grandiosidade que é o amor e a justiça de Deus. Ele está ali o tempo todo por nós, porque todo mal gera um bem. Na verdade não é o mal que nós estamos passando, é isso que a gente tem que entender. Que isso é o bem que nós estamos recebendo por misericórdia e merecimento de Deus. A gente tem que mudar o foco das dificuldades da nossa vida. No momento que a gente entender isso, tudo muda. A gente fica mais leve, as coisas vão se abrandando, vão se acalmando, a gente sorri mais. E aí a gente começa a praticar aquela caridade amorosa, gentil, de olhares, de sorrisos, e a gente não percebe. Dentro dessa caridade essencial, nós temos que aprender a nos aceitar, nos amar como nós somos, amar esse corpo aqui que nos cuida, que nos abriga, cuidar desse corpo, porque nós precisamos dele até o final da nossa caminhada, e a gente não consegue prever realmente qual o final da nossa caminhada. Então nós precisamos dele inteiro, são. Nós precisamos renunciar ao materialismo na busca da evolução. Isso é muito difícil, porque a gente é apegado em tudo. A gente é apegado na família, a gente é apegado no teto, porque a gente precisa do teto, a gente precisa da comida, a gente precisa do emprego, a gente precisa do carro. Então a gente é apegado em tudo. O auto-perdão. A gente tem que ter essa clareza de compreender a nossa real situação. Mas a gente tem que saber que nós somos filhos escolhidos do Pai. Nós somos o amor divino. Porque nós somos parte de Deus.
Então nós temos que nos perdoar, sim, porque nós somos capazes e merecedores. A gente tem que acordar de manhã e pedir o amparo e a proteção e agradecer. E assim a gente vai exercitando o bem. Tem uma historinha que o Emmanuel conta para nós, que é do Pedro Neves, que conta assim, ó, de um homem que desencarnou há 20 anos atrás, desencarnou, foi para a espiritualidade, foi recebido, e ele faz um trabalho de triagem, de apoio fraterno. Ele recebe os espíritos que por hora vêm de umbral, vêm de zonas mais difíceis, de conflitos, espíritos que desencarnam e vão para as colônias mais revoltados, saudosos, não querendo se desvincular do corpo, porque eram muito apegados, enfim. Então esse irmão tem esse trabalho de acolher, de receber com sorriso, com amor, de dizer que a vida continua, que do lado de lá é muito bom, que a gente fez a caminhada e que agora está na hora da gente se recompor porque a gente voltou para casa. E ele faz esse trabalho há longos 20 anos. E um determinado dia, esse irmão, ele está muito triste. Ele se encontra numa tristeza. E as pessoas têm muito respeito por ele. De repente, eles se olham e ninguém consegue ir de encontro a ele para indagar o porquê daquela tristeza. O que acontece? Se ele está num local, numa colônia espiritual, se ele recebe todos com a convicção, com a certeza e a vivência do amor de Jesus, como pode ele estar triste? Então eles chamam o Emmanuel. E o Emmanuel vem, convida ele para dar uma volta pelos bosques, pelos jardins, sentir o cheiro daquelas flores tão perfumadas que nós desconhecemos ainda, e pergunta: como você está? E ele responde, muito cauteloso, mas muito firme: eu estou bem, o dia está lindo, tudo está dentro do contexto. E ele pergunta para o Emmanuel: e você como está? E o Emmanuel, como sabe o porquê da situação, diz: ah, eu não estou muito bem, porque tu sabe, né? A gente ainda está preso nos laços da família corpórea. Às vezes a família, a gente dá trabalho para os familiares, por outras vezes os familiares nos dão trabalho, e eu não estou bem. E naquele momento, ele, como o recebedor dos irmãos, ele como apoiador, ele como o dom da oratória, de acolher, ele se coloca na posição de apoiador e diz: mas como? Por que tu tá assim? Mas eu também vou te dizer que eu me encontro na mesma situação que a tua. Também estou muito triste. E o Emmanuel pergunta: mas e tu pode me dizer por quê? Tu pode falar? E ele diz: sim, a minha filha, ainda na carne, purgando um câncer, está prestes a desencarnar. E eu estou muito triste. Aí ele diz: mas como que você está triste se a sua filha está purgando com méritos? E ela virá a teu encontro. Por que da tua tristeza? E ele se cala. E o Emmanuel percebe que não é o momento de dar continuidade para o assunto, porque ele não quer mais falar. Passado um tempo, o Emmanuel vem de novo para ele e diz: quem sabe nós organizemos uma equipe socorrista de trabalhadores e vamos até o lar da tua filha prestar o socorro. E ele fica muito agradecido. E o Emmanuel, como sabia desse comprometimento de estar nesse grupo espiritual para auxílio do Pedro, ele ainda diz: ah, eu vou participar, eu gostaria de estar contigo. E eles vão. E chegando lá, o Pedro narra a situação, que na verdade não é a filha, na verdade é o genro. Porque o que acontece? Aquele genro cuida da filha, mas como não existe mais sentimento matrimonial, ele, por sua vez, desposa de uma amante, coloca dentro do lar, junto com a sua esposa. A esposa fica num quarto, a amante fica no outro, e ele vai tendo essa vida paralela. Mas, do jeito dele, ele vai cuidando da esposa.
Então se percebe que a situação toda, o caos todo, está no Pedro, não na filha. Então o que acontece diante disso? Eles percebem, o rapaz, que ele começa a gostar dessa vida frívola, ele começa a se despertar para a solteirice, e ele começa a procurar outros lugares, outros redutos de uma vida, como se diz, boates, né? Então um dia eles adentram um local assim, e o Pedro, ele se dá de frente com o genro, com uma moça de uma vida, como se diz, e ele se revolta. Ele se revolta, ele se toma de uma fúria, de uma ira, de um desespero, que ele golpeia violentamente esse irmão no corpo. De uma forma muito violenta, muito, muito radical dele, com toda a crença dele, com todo o amor dele, com toda a construção de caridade dele. E todos que estão naquele grupo de socorro avistam a situação. E todos quietos olhando. E claro que o rapaz, ele não sente, ele sente um desconforto. Ele não percebe realmente que ele está apanhando. Em dado momento, uma senhora desencarnada se levanta no meio daquele bordel. Uma senhora muito distinta, um espírito muito iluminado, se levanta, vem de encontro a ele e diz: o que você está fazendo, meu irmão? Como você consegue agir dessa forma? E no momento que ela fala aquilo com tanta profundidade, mas com tanto amor e firmeza, ele cai em lágrimas. Ele chora como ele nunca chorou na carne. E ele diz: mas a senhora está vendo a situação? E por que a senhora está aqui nesse local? Aí ela diz: porque quando nós pedimos o trabalho, nos mandam para onde somos necessários. E aqui não é um local de julgamento teu, são irmãos desviados, transviados por hora. E aqui também se pratica a caridade, com a justiça, sem a censura. Então, qual é a moral da história? Ele passou 20 anos praticando a caridade que Jesus quer de nós, mas é a caridade essencial dele. O que ele fez? Ele fez o que a gente faz. A gente vai trancando tudo, as mágoas, a gente vai engavetando, a gente vai algemando, a gente vai prendendo para não brigar, porque a mudança dói, porque a mudança provoca muitas situações de desconforto. Então a gente vai algemando, a gente vai amarrando, vai escondendo tudo isso. Só que chega uma hora que isso cai por terra, isso vem à tona. Porque nós não fomos criados para serem felizes. Porque nós somos Deus. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a praticar a caridade com o outro, do fundo do nosso coração, do nosso íntimo, que só nós sabemos o que passa, nós temos que praticar a caridade conosco, em primeiro lugar. Porque senão a gente não vai chegar muito longe, a gente vai se perder no caminho. E essa perda sempre é um sofrimento muito grande, porque nós esperamos muito para reencarnar, nós nos preparamos muito, tudo foi preparado com muito amor e carinho, ao nosso tempo. E nós não temos o direito e não podemos botar fora. E Chico nos diz, de uma forma muito simples e muito amorosa: Emmanuel tem me ensinado a não esperar dos outros espetáculos de grandeza. Então nós não esperemos espetáculos dos outros e nem de nós. Não nos prestemos a espetáculos. Façamos a nossa mudança no nosso tempo. Cada um está na sua caminhada, mas façamos primeiro por nós. Que possamos nos desvincular, que possamos cortar aquele cordão umbilical, que possamos nos olhar de verdade, que possamos olhar para o outro
que está dividindo a sua vida, a sua existência conosco. Que possamos nós, no pequeno grupo, olhar a todos os outros que nos cercam, porque nós precisamos uns dos outros. E que possamos nos unir em amor, em caridade, em desejo do bem, em auxílio ao próximo. A nossa prece, lá no nosso íntimo, em silêncio, é muito mais valiosa do que muitas outras situações ditas de caridade. Que possamos sair daqui mais reflexivos, que possamos ter a consciência que nesse momento estamos recebendo a caridade espiritual, porque estamos recebendo passe, estamos recebendo toda essa energia de tanto amor, de tanta paz, que está nos recarregando para voltar para dentro do nosso lar. Então que possamos dar valor sempre. E lá fora, nos momentos difíceis, no trabalho, onde for, nos recolhemos num canto, façamos uma prece, façamos o Pai Nosso. Pedimos a Deus a força e a coragem para a gente não esmorecer, porque nós estamos no caminho do bem e nós somos merecedores. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, todos os dias, e que assim seja.